semana no Campeonato Estadual de Goiás, o Goianão 2011. A opinião aqui no Mais Esportes, direto ao assunto com o Nivaldo Carvalho. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, André Isaac, um grande abraço a todos. Final de semana chegando e mais uma rodada do Campeonato Goiano. Lógico, ainda um pouco distante quanto às definições, mas a cada rodada certamente alguma configuração já vai dando para a gente perceber. Então certamente essa oitava rodada é importante, o Atlético jogando fora de Goiânia, o Goiás jogando fora de Goiânia e o Vila Nova com um compromisso difícil diante da Aparecidense no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tem gente achando, Nivaldo, que às vezes o Goiás joga melhor fora do que em casa. Pode até ser, né? Na Serrinha, principalmente. Porque no estádio da Serrinha o Goiás tem conseguido os resultados, à exceção do jogo diante do Craque, lógico, mas com muitas dificuldades, né? Com gols decisivos no finalzinho da partida, uma pressão por parte da torcida que exige, além de um bom resultado, um futebol bom, e o time é fraco, né, para demonstrar isso. Então vai jogar amanhã diante do Goianésia, lá em Goianésia. É difícil, até porque o campo é muito pequeno e o Goiás deve ter uma certa dificuldade nesse jogo de amanhã. E essa é a esperança, inclusive, do Marcelo Costa, que falou sobre esse assunto. Jogar melhor fora do que em casa. A gente viu também isso, foi um time que saiu bastante pro jogo, a gente criou bastante oportunidades, acabou não fazendo os gols e eles acabaram tendo a felicidade no finalzinho fazendo. Então a gente espera sim que esse próximo jogo a equipe deles possa sair um pouquinho mais pro jogo em busca do resultado e assim retirar proveito disso também. Então tá aí, essa é a esperança do Marcelo Costa e de todos no Goiás. E tem que ser por aí mesmo. O Goiás não pode deixar de pontuar, e principalmente com a vitória lá em Goianésia, né, André? Porque o Goiás ainda não está no G4, que seriam aquelas 4 equipes que fariam a semifinal do Campeonato Goiano. Tem 2 equipes do interior, a Napolina e o Craque, as outras 2 são o Atlético e o Vila Nova. O Atlético, o Goiás, está aí dentro dos cálculos da comissão técnica, buscando 6 pontos nas 2 próximas rodadas. Isso significa que a vitória está sendo calculada pelo Goiás nesse jogo de amanhã lá em Goianésia. E o Goiás vai estrear na Copa do Brasil no meio da semana que vem contra o Vitória lá do Espírito Santo. E o Atlético estreia na outra semana contra o Brusque de Santa Catarina. E o goleiro Márcio já avisou qual é a prioridade do Atlético: Copa do Brasil ou o Campeonato Goiano? Eu entendo que o Campeonato Goiano é mais importante para o Atlético, porque é uma possibilidade de título maior do que uma Copa do Brasil. Apesar de que a gente sabe que a Copa do Brasil prega algumas surpresas e o ano passado a gente chegou até uma semifinal, mas eu acho que o Campeonato Goiano é mais importante. O que você acha? O Márcio tem razão até certo ponto, André. É lógico, em termos de buscar o título, é evidente que o Atlético tem amplas condições de buscar o título. Para mim é favoritaço para conquistar o título de campeão goiano. Mas o Atlético, nesse primeiro momento também, em relação à Copa do Brasil, deve dar muita importância a esta competição, porque ele projeta o Atlético em nível nacional. O Atlético tem feito aí bons trabalhos em Copa do Brasil. Tanto é verdade que no ano passado chegou bem adiante, foi eliminado pelo time do Vitória, que fez a final da competição com o Santos e acabou perdendo o título para o time santista. Então, no sentido de buscar o título, é evidente que o Atlético deve dar importância maior para o Campeonato Goiano. Entretanto, ele não deve abrir mão da importância que tem a Copa do Brasil em termos de projeção nacional. Por exemplo, o próprio Márcio, ele teve uma projeção espetacular porque fez um grande trabalho na Copa do Brasil. A OCG estava na apresentação do técnico do Vila Nova, que aconteceu agora há pouco na sede do Vila. Vamos ver como foi. Aquilo que eu fiz de mais importante até agora foi esquecer o que eu fiz como jogador. Então, jogador, as pessoas... É importante para mim porque todos lembram daquilo que eu fiz, pelos clubes onde eu passei, pela seleção brasileira, mas como treinador é um início de carreira ainda. E às vezes uns demoram 10, 12, 15, outros até menos para se consagrarem. E eu tenho muita tranquilidade em cima disso. O importante é que eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e, é lógico, o sonho é sempre se tornar um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Que chega o treinador e não o ex-jogador. É claro, o Antônio Carlos tem uma outra etapa na vida dele, né? Como treinador, tem pouco tempo, tem 3 anos. Ele não teve nenhuma conquista de nada, nem sem importância nem importante.
Mas o Antônio Carlos, o que fez ele se perder em alguns clubes foi exatamente o comportamento dele, meio esquentadão, né? Então o treinador não pode ter esse tipo de comportamento, especialmente quando ele está em início de carreira. Então ele tem uma oportunidade muito boa agora no Vila Nova, porque se ele fizer um trabalho bom, esse trabalho vai projetá-lo em nível nacional, porque é um time de grande torcida, é um time que cobra muito, e se ele tiver essa capacidade, essa percepção, tiver essa tranquilidade acima de tudo para administrar tudo isso, esta responsabilidade que ele tem como treinador aqui no Vila Nova, certamente ele pode se sair muito bem. Agora não pode fazer o que ele fez lá no Corinthians como diretor de futebol, não pode fazer o que ele fez lá no Palmeiras, né? Acabou se envolvendo em confusão com o jogador, e isso para ele como treinador é péssimo. Então, fundamentalmente, vai depender muito do equilíbrio emocional do Antônio Carlos. Boa sorte, então, ao Antônio Carlos, novo técnico do Vila Nova. E vamos aos palpites da rodada, as previsões. Você vai antecipar aqui os resultados, né, Nivaldo? Vou. Então, vamos lá. Começamos com o jogo de amanhã, o jogo de sábado, entre Goianésia e Goiás. Para mim, o Goiás vence esse jogo. É um jogo complicado, tudo, mas eu imagino que o Goiás, mesmo sendo o jogo lá em Goianésia, vence o jogo. Vamos ao próximo jogo, na sequência, o jogo Craque Atlético. Jogo complicado demais. O Craque se consolidando no campeonato, o Atlético é um timaço, é líder absoluto da competição. É um jogo com cheiro de empate. Com cheiro de empate. Vamos ao próximo. Morrinhos e Anapolina. A Anapolina é muito chata, né, rapaz? O jogo vai ser lá no João Vilela, em Morrinhos, mas eu acho que a Anapolina não vai deixar escapar a oportunidade de vitória, não. A Rubra vence. Próximo jogo, Trindade e Santa Helena. Jogo que tem tudo para dar número negativo, né? Mas o Trindade com um técnico novo agora, né? Com um novo comandante, o jogo sendo em Trindade, eu acho que o Trindade leva melhor. Na sequência, Vila Nova e Aparecidense. E Aparecidense. O Vila está todo esfarelado, né? Muito desfalcado, com muitos problemas. E a Aparecidense é um time bom, acho que dá empate nesse jogo aí, viu? Olha, 1h45 tem o extracampo. Hoje uma matéria especial, Tropa de Elite Argentina. Tropa de Elite Argentina. Hoje quero ver o que o Thiago Menezes e hoje deve ser o Teves lá no programa, é o Teves no programa, quero ver o que eles vão aprontar. E às 7h15 da noite tem o Mais Esporte segunda edição, com as opiniões do Daniel Santana, do Edson Rodrigues, do Evandro Gomes. Você vai estar hoje também, Nivaldo? Eu vou. Então também o Nivaldo Carvalho. Lembrando que no domingo, a partir das 8h30 da noite, tem todos os detalhes do Campeonato Goiano no Mais Esportes e às 9h45 da noite tem o Mais Esportes Nacional. A gente segue no Nacional agora de meio-dia, né, Nivaldo? Sim, daqui a pouquinho estaremos de volta. Pratique mais esportes, aqui você vê mais e melhor.